Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu gosto muito, mas muito mesmo de acumular platinas. Boa, eu sou o Luiz Kuntz e chegou a hora da verdade. Eu sou colecionador ou acumulador? Bom, nosso programa de hoje trata de um tema fundamental que muitas vezes é confundido erroneamente com o nosso hobby do colecionismo. Eu me refiro ao tema que o Luiz acabou de dizer agora, os acumuladores. E para tratar desse tema, a gente convidou um gamer que manja muito tecnicamente desse assunto, uma vez que ele é psicólogo. Eu me refiro ao Six. Seja muito bem-vindo a esse papo aqui, Six. Olá Samuel, olá Luiz, olá pessoas que estão nos ouvindo. Agradeço pelo convite. Boa. Bom, Gui, sobe o som que hoje o tema é acumuladores aqui no Jogo Raro. Pois é, pessoal, passando aqui para dar um recado muito rápido para você que gosta do nosso podcast. Eu queria lembrá-lo que o podcast Jogo Raro pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming. Eu tô falando de Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, enfim, tem uma série de plataformas. Mas se você nos ouve, por exemplo, pelo Spotify, eu queria te fazer um pedido especial, que é para você dar aquelas 5 estrelinhas e compartilhar o nosso conteúdo com o seu amigo e a sua amiga que gosta de jogos, que gosta de colecionismo. Isso ajuda demais, vocês não têm ideia de quanto ajuda, porque faz com que o algoritmo perceba a relevância no nosso conteúdo e, por sua vez, vai fazer com que o Jogo Raro seja ofertado, seja oferecido a mais e mais pessoas. Então, a melhor forma de ajudar a gente é divulgando o Jogo Raro. E, como eu mencionei, se você tiver pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas e fazer aquela compartilhada, porque isso ajuda muito a gente. Legal, Six, pra gente começar o nosso papo, antes da gente entrar nesse tópico, eu queria primeiro te perguntar como é que é a tua experiência aí, cara, no mundo dos games, como é que você entrou nessa história, enfim, fala aí, como diria, quem é você na fila do pão, meu amigo? Vamos lá, eu entrei no mundo dos games, acho que como a maioria do pessoal aí da nossa idade, 30+, meu pai tinha um Atari, ficava no canto da sala da TV e eu acabava ali jogando. Então eu acompanhei a evolução dos videogames desde o meu extinto Phantom System até hoje, tô aí. Já tentei ser colecionador, mas não funciona pra mim. Eu sofro daquela síndrome do arrependimento. Às vezes eu não tô muito na vibe daquele jogo, aí eu vou lá e vendo, aí passa uma semana, puta, me arrependi. Quer saber? Me tornei um belo de um adepto dos Everdrives da vida e aí assim tô feliz, mas gosto muito de videogame. Legal. Hoje você tem alguma plataforma de interesse principal, assim, uma geração que você mais se dedica? Como é que você tá hoje, digamos assim, no mundo dos games? Eu sou bastante eclético, Samuel, mas eu tenho um soft spot pela geração 16 bits. Mega Drive e Super Nintendo fizeram parte daquele período bem contundente da infância e adolescência. Então a época dos 16 bits pra mim é nostálgica de um jeito carinhoso. Pra mim, acho que pro Luiz também, né, Luiz? Com certeza. Essa fase aí é bem bacana. Bom, pra explicar aqui pros nossos ouvintes como é que a gente entrou nesse tópico, como é que eu cheguei até o Six, eu tive recentemente assistindo um vídeo do Drops, eu não sei se vocês conhecem o Drops. O Drops tem um canal bacana, bem famoso, inclusive, no YouTube, dedicado pra falar sobre caçadas, games, essas coisas todas, e ele lançou um vídeo que não faz muito tempo, cujo título é Eu Caí no Maior Golpe do Colecionismo, onde o Drops faz ali um desabafo, dividindo com a audiência dele, como ele percebe essa coisa de colecionar versus acumular, enfim, parte importante dessa correlação que muitas vezes as pessoas têm sobre esse tema, né? E o que mais me chamou a atenção foi um comentário ali desse post, que foi justamente do Six, mencionando, falando, olha, eu vou dar aqui os meus 2 centavos de opinião sobre esse tema, onde ele, enfim, explicava um pouquinho sobre qual era a percepção dele, inclusive baseado no background dele de psicólogo e tudo mais. Então eu achei aquilo absolutamente interessante, mandei pro Luiz, falei, Luiz, a gente precisa conversar com esse cara, vai ser um papo muito legal e necessário, sobretudo pro nosso métier aqui, pro nosso hobby,
onde recorrentemente as pessoas se questionam, confundem, enfim, a gente tem uma correlação quase que imediata entre acumuladores, colecionadores, enfim. E aí a gente falou, bom, nada melhor do que a gente criar meio que um documento audiovisual dessa agenda aqui para poder não só falar sobre esse tema que ele é necessário, ele é importante, é um tema de saúde pública, né? Quando a gente olha em especial para esse olhar dos acumuladores, mas também esclarecer e colocar as coisas, digamos, na devida caixinha, né? Onde uma coisa, o que uma coisa é, o que a outra coisa é ou deixa de ser. Então, eu queria até, pra gente começar o nosso papo, Six, que você definisse pra gente o que seria, por exemplo, a chamada compulsão pela compra, que foi um pouco do que o Drops bem colocou no início do programa dele. Como é que você percebe essa coisa do eu preciso comprar e é talvez o primeiro gatilho ou é um dos gatilhos para num futuro ali meio perto se tornar um acumulador, talvez? É muito legal você falar isso, Samuel, para que a gente possa colocar realmente, como você disse, cada coisa na sua caixinha, né? E tirar esse mito que existe de que tudo é um problema. Às vezes a gente problematiza coisas que não devem ser problematizadas. Então, às vezes uma pessoa gosta muito de videogame, de colecionar de alguma coisa, e ela entra naquela dúvida, será que eu tenho essa questão? Será que eu tenho um transtorno? Será que eu tenho uma compulsão? Então, existe um véu que separa tudo isso muito bem separado. A respeito da compulsão, compulsões e transtornos geralmente são mecanismos de fuga emocional para dores. Então, quando você compra alguma coisa, você está alimentando um prazer. E o prazer é antagonista à dor, né? A questão é, quando isso se torna um vício, a partir do momento em que ele começa a prejudicar outras áreas da sua vida, ou existe uma questão também do vício químico. Quando a gente desenvolve esse tipo de comportamento de compulsão, a gente libera uma série de transmissores neurais que fazem com que o nosso corpo funcione de maneira diferente. E aí o corpo pede biologicamente que a gente tenha mais dessas substâncias no organismo para que ele continue funcionando na sua normalidade. Então, toda compulsão, independente dela ser por compra, por comida, por esportes, qualquer compulsão é um mecanismo de fuga emocional. E para cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa vai ter uma raiz diferente para essa questão. Muito interessante. E uma das coisas que a gente vê e que de fato são exploradas quando a gente pensa na cena de retrogames ou na cena de como um todo, e a gente no final do dia tem que lembrar o óbvio, né? Porque isso é um business, é um negócio absolutamente gigantesco, maior, como a gente já ouve falar por aí há muito tempo, maior do que a indústria do entretenimento, música, enfim, tudo isso somado. Mas existe um approach, uma tática de vendas que é muito efetiva, que é a ideia da nostalgia, né? Daquela coisa de que se você comprar esse objeto, se você comprar esse game, você vai se conectar com o teu passado, você vai se conectar com aquele momento onde você era criança e tudo mais. E eu queria entender, então, qual que é a conexão dessa compulsão que a gente falou aqui agora, né, de compulsão pelas compras, com a nostalgia propriamente dita, né? Quer dizer, isso é um gatilho que amplifica, de alguma forma, essa compulsão. Eu também queria que você, de alguma forma, pudesse complementar dentro do que se chama de, que eu, na minha lição de casa aqui, coloquei como a compra compensatória, né? Que é aquela ideia de que não podia comprar isso quando eu era uma criança, né? Então, como é que eu conecto nostalgia, que é um gatilho de vendas importante, e também um gatilho emocional, evidentemente, é importante, a gente quer se aproximar disso, a compulsão propriamente dito pela compra versus a tal da compra compensatória em razão da gente, talvez como crianças, não ter tido a oportunidade de ter aquele objeto. Sim, as duas coisas elas têm uma interseção. O que é a nostalgia? O cerne da nostalgia? Memória emocional. Você só tem nostalgia por aquilo que você achou bom, por uma memória, por algo que você viveu, às vezes irreal, pode ser irreal ou real, mas que foi bom. Você não tem nostalgia de eventos traumáticos ou de sensações ruins da sua infância. Você quer se distanciar. E há uma tendência, quando nós vamos ficando mais velhos, de buscar reviver essas sensações. A compra compensatória está muito ligada a isso. Ela é um braço da compulsão pela compra.
Se você quer viver aquela sensação, você busca através daquele item, daquele objeto ou daquela viagem, reviver aquela sensação boa que você teve quando era criança, na sua infância. Eu tenho muito prazer em expor aquilo que eu consigo para mim na minha coleção. Só que esse meu prazer de expor, ele não tem a ver com eu querer ostentar, tem a ver com eu gostar tanto do hobby que eu gosto de compartilhar coisas legais que eu acabo adquirindo ao longo do tempo e saber também a opinião das pessoas, se acharam legal, se não acharam legal. E eu lembro que eu fiz um vídeo quando eu conquistei o meu 100º jogo de Nintendo Switch físico. E aí eu gravei um vídeo legal, botei até uma trilhazinha sonora de um jogo, e aí publiquei isso, né, num grupo que era específico de Nintendo Switch, e aí esse post rendeu ali uns 80 comentários de outras pessoas. E desses 80 comentários, uns 75 foram só de achar super legal, pô, que bacana, parabéns pela coleção, e tem uns 5, e eu gostaria de focar nesses 5 comentários, onde alguns trataram isso, mas tu é doente. Outro tratou... às vezes é uma pontinha assim de inveja, sabe? Do tipo, mas pra que 100? Tu jogou esse 100? Tu chegou no fim desse 100? Tu fez todas as quests de todos esses RPGs que você joga? e vem com perguntas assim, né? Que são até um pouquinho engraçadas, né? E algumas eu até respondo de uma maneira bem humorada. Eu lembro que às vezes eu respondo, pois é, tu acredita, meu amigo, que tem gente que... podendo ter um carro de 30 mil reais que serve para você ir do ponto A para o ponto B, gasta 500 mil reais também em um automóvel que faz a mesma coisa, que é ir do ponto A para o ponto B, e aí, às vezes, essas pessoas acabam não respondendo de volta, né? Mas a minha pergunta, ela é mais nessa questão. Eu tenho, por exemplo, os meus 100 jogos de Switch, mas Switch nem é o meu foco é PlayStation 3, onde atualmente eu passei dos 1.300 jogos. Mas eu tenho um foco muito específico dentro do PlayStation 3, que é ter o full set, que é ter todos os jogos, que atualmente, digamos que gira em torno dos 1.600, faltam uns 300 jogos. Eu ter muito prazer em querer alcançar este objetivo, ele me torna um acumulador, ou eu posso encarar esse desafio de ter todos os jogos de PlayStation 3 como algo saudável e apenas um colecionador que deseja ter a totalidade dos jogos de um determinado sistema? Peraí, antes do Six responder isso, eu preciso saber, Luiz, isso é uma consulta que você tá fazendo aqui com o Six? Ou se é de fato uma pergunta de origem prática? Eu acho que ela tem a sua origem prática na medida em que muitas pessoas que têm uma coleção grande podem se questionar a mesma coisa. Entendi, então tá bom. Mas é uma questão conveniente, Luiz. Bom, eu já vou tirar o elefante rosa da sala na tua pergunta. Não é acumulador. Não tem nada a ver com síndrome de acumulação isso. Para deixar claro, a síndrome de acumulação, o hoarding disorder, tem muito mais a ver com identidade, com questões de transtorno de identidade da pessoa, do que com compulsão à compra. Tanto é que a maioria dos casos de acumulação, a pessoa não acumula bens que ela compra. Ela acumula bens que ela não compra. Então, existem casos de pessoas que acumulam bituca de cigarro, embalagens vazias de alimento, ou, sei lá, grama, flor, alguma coisa assim. Geralmente são coisas que você não compra e que passam a se tornar parte da tua identidade. Por isso que essas pessoas têm muita dificuldade em se livrar desses itens que não têm função. Isso é importante dizer. São itens que não têm função. E sentem que aquilo é uma parte delas, que elas estão tendo que abrir mão. Então, não tem nada a ver com síndrome de acumulação isso. A respeito do prazer em ter a coleção, não há nada de errado com isso. E tudo revolve em torno da tua motivação. Por que é que você quer ter isso? Porque te faz bem olhar, te faz bem lembrar da época? Qual é a razão? É por isso que a gente não existe uma resposta única que responda essa pergunta. Cada caso é um caso, entende? Então tem gente que vai comprar e quer ter todos os jogos para poder compensar uma sensação ruim que essa pessoa não teve na época em que o videogame existia. Outras pessoas querem poder gastar o dinheiro, a revelia do que elas podiam gastar na infância, quando o pai e a mãe controlavam a verba dessa pessoa. Enfim, existem inúmeros casos, inúmeras possibilidades. É por isso que é importante cada pessoa fazer uma autoanálise de si em relação aos seus gastos, aos seus hobbies,
e aonde está colocando os seus esforços. Então eu vou deixar essa pergunta em aberto para você, Luiz, para você pensar na sua casa aí. Por que eu quero ter esses 1.000 jogos, esses 2.000 jogos? Enfim, é uma questão muito particular sua, né? Mas a princípio, fique tranquilo. Perfeitamente normal. Tá de alta já, doutor? Ê, Luiz, tá de alta, olha só, não doeu, cara. Rapidão já. Pois é. E em que momento, Six, agora não falando mais de um caso específico, mas genericamente, quais são sinais muito... Pode ser mais de um sinal, mas o que você considera um sinal importante de que alguém está se desviando de algo saudável para ir para algo que talvez vai consumir ele negativamente? Sim. O comportamento. Ninguém tem uma vida somente focada em colecionar jogos de videogame. Quando isso se torna um vício, os primeiros sinais que aparecem são mau funcionamentos em outras áreas da vida dessa pessoa. Então ela começa a deixar, por exemplo, eu quero gastar R$2.000 esse mês, mas esses R$2.000 eu vou ter que tirar um pouquinho do meu aluguel, eu vou ter que comprar comidas mais baratas, eu não vou poder sair, etc. Ou eu vou ter que ficar menos com a minha família, ou eu vou começar a chegar atrasado no meu trabalho, ou vou começar a não ter a produtividade que eu tenho. Outras áreas da vida da pessoa que está em vício começam a ficar debilitadas. São os primeiros sinais que aparecem. E uma coisa importante a falar a respeito disso, Luiz e Samuel, é que o vício ele não é percebido imediatamente por quem o tem. Existem estágios para que a pessoa leve a consciência. Então, vamos supor que vocês dois tenham um vício em colecionismo, por exemplo. O primeiro passo é vocês não reconhecerem esse vício. Esse é o primeiro cenário, onde o paciente ou a pessoa não reconhece o vício. Segundo passo é a negação. Não, eu não tenho, não, eu não sou viciado, etc. É como o AA, por exemplo, ou qualquer outro tipo de vício. Terceiro passo, a pessoa vai entrar numa sistêmica de abandonar comportamentos que levem ela à prática do vício e aí sim se livrar disso. Então é bastante importante que quem coleciona ou quem gosta muito de uma coisa parar e fazer uma autoanálise muito honesta mesmo, assim. Será que outras áreas da minha vida estão ficando prejudicadas? Eu estou ficando tempo suficiente com a minha família? Ou o meu trabalho, eu rendo o que eu poderia render no meu trabalho, etc. É preciso fazer essa autoanálise bem honesta. Muito bom, Six. Eu queria, na verdade, te ouvir sobre o que você considera saudável dentro dessa equação, né, que você bem colocou aqui entre não, digamos, prejudicar o dia a dia da sua, enfim, da saúde financeira, por exemplo, também, né? A gente fala muito sobre isso. Quando você é um colecionador de um item, enfim, que é comprado, não estamos falando, tem gente que coleciona conchas do mar. Ok, então você não tem gasto a não ser viajar para a praia. Mas se você coleciona um item que você precisa comprar, né, você, enfim, vai despender de recursos para poder fazer, enfim, para saciar esse teu desejo de manter a tua coleção atualizada, enfim, e crescer e tudo mais. Qual é a equação, digamos, para manter equilíbrio dentro dessa situação, onde você siga praticando o teu hobby, mas isso não te prejudique, digamos, de maneira a manter a tua saúde mental e financeira equilibrada? É bem por onde você falou, Samuel. É uma questão de recursos. E recurso não é só dinheiro. Recurso é espaço que você tem que despender para manter uma coleção, o tempo que você precisa despender para ir atrás de itens dessa coleção, o tempo que você precisa despender para não estar fazendo outras atividades enquanto você toma conta disso. Entender que coleção não é fundamental. Né? Nós somos perfeitamente capazes de viver sem colecionar algo. Isso é um fato. E você tem que saber dentro do teu cotidiano, dentro da tua organização pessoal, quais são as suas tarefas de ordem mais urgente. Então, o trabalho, a família, os seus gastos de subsistência, e prestar atenção para que isso não seja contundido pelo teu hobby. Então, quando você consegue equilibrar isso, tendo em mente que o que é mais importante vem em primeiro lugar, por exemplo, a sua saúde física, o seu tempo com a família, o seu trabalho. Quando você tem essa consciência do que vem em primeiro lugar, eu acho que é um bom parâmetro para você se balizar em relação ao seu hobby.
Muito bem, você tá falando aqui, Six, viu, Luiz? Eu tô pensando assim, cara, esse episódio ele vai ser amado e odiado. O que vai ter de os nossos amigos que tem live, os caras vão falar assim, não ouça o episódio hoje e venha comprar aqui. A galera vai ficar maluca com a gente, mas evidentemente que aqui, o que a gente tá querendo aqui é primeiro deixar muito claro a diferença entre acumuladores e colecionadores. E o que a gente sempre diz aqui também, acho que a gente tá conseguindo tecnicamente aqui com as palavras do Six reforçar essa ideia do bom senso, né? Que é coleção, se ela te traz prazer, se ela te traz, enfim, alegria, se você tem de alguma forma satisfação de seguir com a sua coleção, o faça mais de maneira sensata, né? E que isso não atrapalhe, por exemplo, enfim, a composição da estrutura familiar que você tem hoje, os gastos que você tem com coisas que são mais prioritárias. Enfim, a gente tá dizendo aqui o óbvio, a gente tá falando do bom senso, mas como diria meu avô, se todo mundo tivesse bom senso, o mundo não teria guerras, o mundo não teria uma série de outras coisas que são ruins, que partem da premissas que às vezes parecem ser óbvias para as pessoas e infelizmente não o são. Six, a gente tá caminhando aqui pro nosso final aqui do nosso papo, era uma conversa mais en passant mesmo, a gente queria fazer um sobrevoo sobre esse tema, porque a ideia é revisitar essas questões todas que conectam saúde mental versus games, em especial a gente tá falando aqui evidentemente de colecionismo, mas antes de concluir o nosso papo eu queria muito que você, cara, passasse aí os seus links, contasse como é que a galera faz para conhecer o teu trabalho, do que se trata o teu canal no YouTube, enfim, queria que você passasse a sua ficha corrida aí pra galera. Bom, a princípio eu já convido todos para me seguirem lá, no YouTube é só você procurar por Six, SYXX, vai me achar ali nas primeiras colocações, e minhas redes sociais, Instagram e Twitter, Six Oficial, tudo junto. Vocês me encontram por lá também. Boa, e o teu canal fala justamente sobre isso, né, Six? Sobre essa intersecção entre a parte psicológica, enfim, a questão relacionada à saúde mental, enfim, queria que você desse um pouquinho do overview do teu canal aí. Isso, eu quero passar, a intenção ali com o canal é passar, às vezes por jogos específicos, às vezes por questões ligadas ao videogame em si como um modo de entretenimento, mas trazendo essa base da psicologia, da formação dessas obras de artes que nós tanto amamos. Olha, eu gostei muito do papo porque eu gosto de tudo que faz a gente pensar um pouquinho. Eu só queria complementar, e eu acho que isso é interessante para mim, pode ser interessante para outras pessoas também. É só um exemplo, mas talvez a pessoa pode aplicar para a vida dela como um outro exemplo. É que além do bom senso, eu acho também, Samuel, é que cada pessoa tem o poder de pensar uma forma em que pode adaptar a sua vida, digamos assim, a sua vida como colecionador e sua vida como jogador, ao mesmo tempo que pode ter uma rotina enorme que exige bastante de si. Porque eu gostar muito do hobby, eu acho que a gente encontra caminhos. Eu tenho bastante sorte em relação à minha família, que a minha esposa ela tem uma necessidade muito grande de dormir 8 horas por dia. E eu nunca precisei dormir mais do que 6. Então nessa, assim, eu sei que eu posso sempre estar perto dela, e naquelas 2 horinhas que ela ainda está dormindo, eu posso me dedicar aos jogos e vai estar tudo tranquilo e eu vou suprir a questão familiar com muita tranquilidade. Mas eu acho que é só importante mencionar que acho que cada um tem o poder de encontrar esses caminhos para tornar tanto colecionismo quanto jogar videogame algo bem saudável. Boa, muito bem. Então é isso, pessoal. Uma excelente semana para todos e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Samuel, acho que você se mutou de novo. Cara, que bizarro que tá acontecendo. Acho que o computador, cala a boca, cara. Você tá falando muita bobagem. Deve ser a inteligência artificial. Elon Musk tá certo, cara. As máquinas estão tomando conta.